Boa noite, minhas queridas, para quem está aqui no Instagram, para quem está pelo YouTube. Hoje nós estamos aí no carnaval, né? Muita gente saiu, mas muita gente está em casa. Muitas mulheres aí aproveitando esse momento para investir na sua carreira, né? No seu trabalho. Eu estou avisando as mulheres aqui, nós estamos entrando ao vivo. Enquanto isso, o Instagram vai avisando. Boa noite! Sejam bem-vindas, minhas queridas. Vamos falar sobre satisfação profissional, não é? O caminho aí para que a gente se sinta, para que a gente tenha mais satisfação na nossa carreira profissional, na nossa relação com o trabalho. Vamos aguardar. Instagram avisar, Facebook, estou mandando no grupo, nós temos um grupo com algumas queridas no Facebook. E é isso, minhas queridas, hoje a gente tá relax, né? Tem mulheres aí que estão de folga, vai voltar a trabalhar na quinta-feira, não é? Como é que tá aí para vocês? Na verdade, feriado mesmo é só terça-feira, não é isso, gente? Segunda-feira tem mulheres que trabalham, né? Como é que tá aí para vocês? Vão trabalhar segunda-feira, vão folgar? Me conta aqui. Nós estaremos ao vivo hoje, sábado, amanhã, domingo, às 20 horas e também na terça-feira, às 20 horas. Nós estaremos aqui para a gente pensar um pouquinho sobre esse caminho possível, perfeitamente possível, para que a gente tenha mais satisfação profissional. Cada mulher aí tem um caminho único, não é? Cada mulher está em um momento aí vivendo uma realidade de insatisfação e está de alguma forma buscando essa satisfação profissional. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Para quem está aí no YouTube, me dá um oi para ver se o som tá ok, a imagem tá ok, para a gente poder começar. Pega a aguinha, relaxa aí no sofá, na sua cama, onde você estiver nesse momento. Deixa eu ajeitar aqui meu celular para ficar melhor. Ok, agora sim. Vamos falar então um pouquinho, gente, sobre essa satisfação profissional que a gente busca. A gente fala, né, os nossos conteúdos aqui têm sido para mamães aí 30 a mais, não é? Para aquelas mulheres que estão aí repensando o trabalho que fazem, se mudam de trabalho, às vezes uma mudança 360, né? Eu fazia A e agora eu quero fazer B, eu quero fazer uma coisa nova. É possível depois dos 30? Gente, quase tudo nessa vida é possível, não é? A gente só precisa ver aí que caminho é esse, que jornada é essa que você está querendo trilhar. Como é que isso pode ser possível de acordo com a sua realidade, não é? Tem mulheres que querem apenas melhorar onde já estão. Por isso, olha, eu gosto do que eu faço, fiz uma boa escolha profissional, mas eu estou com alguma insatisfação aí por N motivos. Então, eu quero fazer uma melhora. Quero só melhorar aí o meu trabalho. E tem outras mulheres que estão buscando aí sair do CLT para empreender, olha só. Não é? Mulheres que querem, trabalharam aí por anos, né? No regime CLT, carteira assinada e tudo mais, no horário de trabalho de 8 às 18, e essas mulheres querem aí fazer uma mudança, querem empreender, querem ter uma carreira solo, né? Uma carreira própria, e querem fazer essa mudança de trabalho, não é? Que é um desafio, é possível.
mas é um desafio aí pela frente, né? E a gente vai pensar nessa questão de carreira, por quê, né? Por que a gente está abrindo esse espaço para falar de carreira aí para mamães? Gente, hoje é muito importante que a gente pense nas escolhas que a gente faz na vida para que a gente tenha mais qualidade de vida. Vocês entendem isso? Às vezes a gente vai vivendo a vida, né? Não deixa a vida me levar, e a gente vai ficando insatisfeita com uma série de situações. E como é costume de muitas mulheres, o que a gente faz? A gente guarda no coração, não é? A gente vai juntando a gente vai acumulando insatisfações. Isso pode acontecer em várias áreas da nossa vida. Então, abrir espaço para a gente olhar para a nossa relação com mulheres com o trabalho é justamente procurar meios para que a gente tenha mais qualidade de vida, para que o trabalho seja uma oportunidade de melhorias, para trazer bem-estar, para trazer qualidade de vida, para trazer a satisfação, para trazer realização. O trabalho ele tem esse efeito, não tem a ver só com o dinheiro, né? Tem muitas mulheres que trabalham, né? Tem um emprego, um trabalho, uma carreira. E eu até falei isso em umas lives aí para trás, sobre um pouquinho sobre essa diferença, né? Às vezes as mulheres buscam aí essa questão do desenvolvimento do trabalho, não só pelo dinheiro, não é? Mas estão buscando aí algo mais além do dinheiro. Então, a gente precisa pensar o seguinte, que algo mais é esse que o trabalho pode trazer para essas mulheres? Agora, o trabalho também pode ter um efeito contrário, não é? Tem muitas mulheres aí que se desgastam por causa do trabalho. Tem mulheres que dizem o seguinte para Gisele, esse trabalho está me sugando. Eu não estou dando conta mais de ficar nesse trabalho. Eu não estou suportando mais essa rotina de trabalho, ou o próprio trabalho em si. Então, muitas mulheres, inclusive, são afastadas por problemas emocionais, por questões emocionais, não é? Teve uma querida com quem eu estava conversando há um tempo atrás, e ela me falou, olha, eu não estou aguentando esse trabalho e eu estou pedindo afastamento. No caso dessa mulher, a questão dela era o ambiente profissional, onde ela trabalhava realmente, ela falava que era um ambiente tóxico, ela trabalhava com familiares ali, parece que era o cunhado e outra pessoa, então ali tinha, era um ambiente profissional onde tinha parentes. Então ela foi com uma expectativa, chegando lá ela realmente se decepcionou com a situação, e ela falou que foi justamente o contrário, né? Ela tinha ideia do seguinte, olha, trabalhar com parente é bom, então nós vamos, e vai ser legal, a experiência vai ser boa. E na verdade, no caso dela, cada caso é um caso, né, minhas queridas? No caso dela, ela não teve uma boa experiência, a tal ponto dela entrar nesse desgaste emocional por causa do ambiente profissional e ela acabar tendo que ser afastada pelo INSS. Olha que coisa, né? E esse é o caso de muitas e muitas mulheres que hoje sentem aí o peso, o baque de estarem num nível de insatisfação tão grande profissionalmente que elas acabam, que isso acaba afetando outras áreas da vida, inclusive a sua saúde. Então, é importante a gente pensar sobre a nossa relação com o trabalho e como nós podemos melhorar a nossa relação com o trabalho. Como nós podemos usar o trabalho ao nosso favor, para promover aí melhorias, não é? Para potencializar aquilo que nós já temos como recurso na vida, não é? Tem que servir como um meio aí para ampliar as oportunidades de viver mais felizes, olha, mais satisfeitas e mais realizadas. Agora, a gente pode pensar também, quando a gente fala de maternidade e carreira, né, trabalho e mamães aí, a gente está falando também, gente, de uma oportunidade onde as mulheres vão se sentindo úteis também com essa questão do trabalho, né? Então, as mulheres vão trazer o ganho financeiro, algumas mulheres são casadas, né? Eu sou casada, então a gente trabalha
em parceria aí com o parceiro, e tem mulheres que não têm essa possibilidade, são mães aí, mas são as chefes do lar, né? Então elas vão trazer o sustento porque tem necessidade, não tem, de repente, com quem contar aí. Então a gente vai pensar o seguinte: independente da realidade dessa mamãe e dessa mulher, o trabalho ele vai trazer o sustento, mas vai trazer esse senso de utilidade, não é? Também. Isso é muito importante para nós. Todo ser humano precisa se sentir útil, não é? E as mulheres tendo cada vez menos filhos, mulheres aí que de repente estão vendo os filhos crescerem, e aí vem no trabalho ou na construção de um trabalho com mais sentido, com benefícios além do dinheiro, a chance de poderem dar um propósito ao seu tempo, aí aos seus talentos, aos recursos e habilidades que tem. Há um tempo atrás eu estava conversando com uma mamãe, ela estava com 2 filhos menores. A gente estava na praça conversando, né, uma praça aqui do bairro. E aí eu sentei e comecei a conversar com essa mamãe. E ela me falando um pouquinho sobre a realidade dela, sobre o dia a dia dela. E numa desses assuntos que a gente entrou, ela confessou para mim justamente isso, que ela pensava, olha, meus filhos estão crescendo. Meu filho daqui a pouco está chegando 7, 8 anos. E aí, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Será que eu arrumo outro filho? Não é? Olha o que passa na cabecinha das mães, né? O medo de ficar com esse espaço, com esse vácuo na agenda, com esse tempo livre, né? E fica meio perdida sobre o que vai fazer com esse tempo, não é? E aí eu perguntei para ela, falei assim, qual que era o seu sonho profissional? Assim, o que você queria fazer? Se você pudesse fazer uma escolha, o que você escolheria fazer? E ela falou que era ser da polícia, né? Entrar para a polícia civil, olha só. Mas aí ela acabou desistindo e tal, e ela falou assim, não, eu também já pensei em ser bombeira. Ela era uma mãe nova, né? Muito novinha, com os filhos menores, e com uma vida inteira, né, pela frente. E aí ela falou assim, olha, eu pensava nisso, só que é meio aquele pensar que vai ficando ali adormecido, né? A gente se dedica aí à família, ao marido, aos filhos, e com essa questão de não saber muito bem o que fazer com o tempo livre, com os filhos crescendo um pouco mais, a gente não deixa de ser mãe, mas o nosso tempo livre ele vai aumentando com o passar dos anos, não é assim? E aí passa na cabeça das mulheres o seguinte, eu preciso arrumar outro filho. Ok, né? É uma escolha. Quantos filhos nós queremos ter? Não é? Eu sempre tive em mente de ter menos filhos, porque eu pensava o seguinte, eu vou ter menos filhos e vou equilibrando aí o meu tempo com o trabalho que eu já faço, né? Há anos atrás eu servia na minha comunidade, me dedicava à comunidade, mas bem antes disso, eu trabalhava fora. Então eu procurava sempre pensar o seguinte, o que eu vou fazer com o meu tempo livre? Porque os meus filhos vão crescer, eles vão se tornar independentes. O que eu vou fazer com esse tempo? Até ficar velhinha, eu ficava pensando sobre isso. Como é que eu posso servir, né, socialmente falando, através dos meus talentos e recursos, através de um trabalho sustentável? Então eu ficava pensando sobre o que eu faria com esse tempo e fui construindo a minha carreira ao longo dos anos com essa intenção. E no caso de muitas mamães, o que acontece é que elas ficam perdidas sobre o que vão fazer com esse tempo. Algumas optam por ter mais filhos, não é? Tá tudo bem, cada mulher tem as suas escolhas. Eu sempre falo, né, da minha vovó, que teve 15 gestações e 12 filhos vivos. Essa foi a escolha da minha vovó. Escolha ou não, né? Naquela época, as mulheres tinham muitos filhos, então elas se ocupavam dessa carreira, que é a carreira da maternidade, não é? Então elas se ocupavam com isso e não tinham também muitas oportunidades como a gente tem hoje, né, minhas queridas? E então essas mulheres elas vão pensar o seguinte, ok, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou dar esse suporte aos filhos, e o que mais que eu vou fazer, né? Como eu falei, tem mulheres que têm necessidade financeira, que às vezes não tem escolha, não tem opção, né? Nem pensam sobre o trabalho como
uma oportunidade de trazer algo a mais além do dinheiro, não é? Mas outras já pensam em algo que possa fazer com o seu tempo, não é? Então, os filhos vão crescer, ela vai se incluir nesse processo aí de construção da sua família e vai fazer, de repente, escolhas profissionais que façam mais sentido. E é isso que a gente quer, minhas queridas. Porque quando eu trago para vocês essa ideia da satisfação profissional, eu falo sobre a gente não só enxergar o trabalho de forma estratégica para trazer recurso financeiro, mas eu estou falando também da gente incluir e alinhar as nossas habilidades, recursos e talentos em um trabalho que faça mais sentido para a gente, que tenha a ver mais com aquilo que a gente já tem desenvolvido. Pessoas que fazem escolhas nesse sentido são pessoas que têm um nível de satisfação maior, porque se sentem parte daquele trabalho. Então é importante a gente pensar o seguinte: que tipo de trabalho realmente vai trazer mais satisfação? Ou que tipo de mudança pode ser feita para que a gente tenha mais satisfação, para que a gente esteja mais em paz com a nossa relação com o trabalho ou com a nossa carreira. Então, vamos pensar sobre isso. E cada mulher aí, gente, está insatisfeita com alguma coisa, não é? Então, de repente, aí pode ser essa questão financeira. Gisele, eu não estou satisfeita com o que eu ganho hoje, então eu quero ganhar mais. Quero um trabalho que me permita aí ter uma renda maior. Ok, aí você está insatisfeita por causa disso. Tem mulheres que estão insatisfeitas com a carga horária. Eu vejo muitas mulheres falando para mim, falando: olha, Gisele, eu quero mais flexibilidade de horário. Por quê? Geralmente, algumas mulheres querem isso porque querem estar mais perto dos filhos, não é? Já compartilhei com vocês, quando o Samuel, por exemplo, fez uma cirurgia, né? O Samuel hoje está com 13 anos, isso foi ano passado, ele estava com 12 anos, 13, né? Ele faz em dezembro. E aí, ele teve uma cirurgia. O que eu fiz? Na quinta e sexta-feira, eu estava em treinamento à tarde. Então, eu estava dando treinamento, a minha filha ficou com ele aqui, ele estava sentindo dor, não estava muito bem. Ele não ficou sozinho, mas eu trabalhei por meio horário. E ele já foi para o hospital, foi internado, fez a cirurgia e na segunda-feira ele estava em recuperação e eu estava lá com ele, né? Eu pude fazer aí o meu remanejamento de horário para poder estar com ele. Eu prezo muito pela flexibilidade de horário, né? Por essa questão de liberdade de tempo. Justamente por isso, para que eu esteja presente na criação dos meus filhos. Então, esse sempre foi um valor muito importante para mim, que eu sempre procurei prezar ao longo dos anos. Mas talvez para você esteja tudo bem, você tem outros meios aí de ter como cuidar dos filhos, né? Independente da idade dos filhos, né? Mulheres que estão com os filhos maiores, aí é uma outra realidade. Mas eu tinha isso muito forte e tem mulheres que querem isso. Eu quero flexibilidade de horário para isso, para que elas estejam disponíveis para fazer a sua agenda sempre que os filhos precisarem desse suporte. Tem mulheres que querem uma mudança de local. Então, de repente, igual no caso dessa mulher que eu compartilhei com vocês, ela foi afastada pelo INSS, né? A queixa dela era em relação ao ambiente de trabalho. Então, ela tinha ali a relação com o líder, com o dono do estabelecimento, com um ambiente que, segundo ela, era tóxico. Não é que as pessoas falam muito sobre isso. E ela não quis ficar ali. Então, tem mulheres que estão insatisfeitas por isso, estão em busca de uma mudança de áreas aí, né, de ambiente. O que é importante a gente pensar, minhas queridas? Antes de qualquer mudança profissional que a gente for fazer, a gente precisa ter clareza disso, né? O que é exatamente que está causando essa insatisfação? Se tem a ver com a questão profissional, né? Que é o que a gente está falando, é o foco da nossa conversa aqui. Por quê?
qualquer mudança profissional que a gente faça, a gente tem que ter certeza do que é de fato que está nos causando essa insatisfação e o que é que a gente quer no lugar disso, não é? Porque de repente a gente vai fazer uma mudança profissional e a gente está mudando só de endereço, não é? Os problemas continuam. Onde tem pessoas, a gente percebe que os problemas vão ser os mesmos, não é? A não ser que seja um ambiente onde tem uma cultura de solução, que soluciona problemas, que busca a solução das questões, né? A gente sabe que não tem como viver 100% sem problemas, mas o problema ele é fruto da incapacidade dos seres humanos de fazerem sempre o que é certo, então nós vamos lidar com os nossos equívocos. A questão é ter essa cultura dentro das organizações de busca pelas soluções, para que as coisas melhorem, para que todos evoluam, cresçam, não é? E consigam aí ir subindo de níveis, né? Evoluindo mesmo dentro do ambiente profissional. E hoje, mais do que nunca, a gente tem aí N formas de trabalhar questões culturais dentro de uma organização para que as coisas mudem, melhorem. E tem aí, inclusive, métodos que possam realmente trazer, promover essa cultura de solução, né? Que venha trazer essa solução, resposta aos conflitos dentro de uma organização. Então, mas isso depende também dessa disponibilidade de quem tem essa voz de comando, de quem tem o poder de decisão, porque de fato, senão as coisas não mudam. E às vezes os colaboradores ali, os funcionários dentro de uma organização, ao perceber que não há espaço para essa mudança, eles acabam preferindo sair desse ambiente. Só que é importante a gente pensar o seguinte, a gente quer fazer essa mudança? Ok, o que exatamente a gente está esperando nessa nova oportunidade? Então aqui eu citei alguns motivos para a insatisfação das mulheres aí. Para quem está me vendo aí pelo YouTube, para quem está aqui pelo Instagram, de repente está com alguma insatisfação, com uma pedrinha no sapato, tem a ver com alguma coisa do que eu falei ou é uma outra coisa? Né? Eu falei que questão financeira, questão de mudança de CLT para empreender e essa questão de mudar aí de ambiente, CLT para CLT, não é? Quer crescer na carreira, quer fazer uma mudança 360, né? Como eu falei. Independente disso. E aí, o que é que nós queremos? De repente, buscar algo que faça mais sentido. Tem mulheres que dizem assim, Gisele, eu nem sei, isso sempre me incomodou profundamente, né? Eu nem sei o que é que eu sou boa para fazer, quais são meus talentos. Quando eu falava de talento, então, pior ainda, né? Eu não sei o que eu posso fazer, o que tem a ver comigo. Então, tem mulheres que querem buscar aí ser mais felizes com o que fazem. Alguma coisa onde elas sintam realmente que estão fazendo algo que tem a ver com elas. De repente, essa questão da liberdade de tempo que eu falei, melhorar os ganhos, melhorar o ambiente. Então, assim, motivos para insatisfação. E o que a gente quer no lugar disso, olha, tá assim, não é? Mas para a gente pensar, a gente está entrando aí no caminho para ter mais satisfação profissional. E a gente vai fazer isso hoje, amanhã e na terça-feira. Para a gente começar a pensar sobre como a gente pode encontrar esse caminho próprio, né? O caminho único, o caminho é seu, o caminho é de cada uma. Para a gente ter mais satisfação, a gente precisa pensar em algumas questões aqui. E é isso que eu quero trazer hoje para vocês, para a gente começar a pensar sobre como por onde a gente começa para ter um pouco mais de satisfação profissional. Uma dessas questões é a vida no automático, não é? A gente está muito acostumada a viver a vida repetindo, não é? Repetindo os padrões, seguindo a maioria, fazendo o que todo mundo faz.
Então, se 99,9% da população mundial está insatisfeita profissionalmente, e aqui não é pesquisa, né? Eu tô generalizando mesmo, a gente acaba entrando nesse ritmo também de insatisfação. É como se a gente normalizasse isso. Ah, então todo mundo trabalha por obrigação? Então eu trabalho também. Ah, todo mundo reclama do trabalho? Então eu reclamo também. Ah, as pessoas têm depressão de domingo à tarde, odeiam segunda-feira? Ah, então eu também, que a gente entra nessa onda, nesse movimento, né? Hoje tem pesquisas, agora eu tô falando de pesquisas de mais de 60, aí são várias pesquisas, né? Mas geralmente as pesquisas trazem mais de 60% das pessoas insatisfeitas profissionalmente. Imagina, dessas pesquisas feitas, mais de 60% das pessoas insatisfeitas. E eu pergunto o seguinte, quantas horas a gente passa trabalhando? Algumas pessoas vão ter a obrigação, essa vida no automático, repetindo as mesmas reclamações, as mesmas queixas, vivendo de obrigação de segunda a sexta e torce para chegar a sexta, 18 horas, não é sextou. Aqui em casa é segundou. Olha que maravilha, segundou, né? Eu falo que não tem esse problema, né, gente? Porque eu passei por tudo isso aqui que eu tô falando com vocês para fazer uma escolha profissional consciente e satisfatória, não é? Então, é loucura se a gente for parar para pensar nisso. Como é que você vive a nossa vida? Pensa bem, a nossa vida é como um sopro, né? A gente passa por esse mundo. E vivendo de obrigação, ou vivendo dessa repetição de uma cultura que às vezes não faz a gente crescer, não faz valorizar a existência. Viver de obrigação é como um insulto à existência, gente. Aqui, quando eu falo de viver de obrigação, é não viver de forma consciente, mas viver essa vida no automático. Ah, eu tô repetindo, tô levando a vida e vou fazendo sem... Tá ruim, mas tá bom. Sabe aquele negócio? Não estimula a gratidão, mas também não estimula a evolução. Olha, você fica nesse meio, que é o meio da mediocridade, né, minhas queridas? Que é aquele meio onde eu reclamo, onde eu não faço nada para mudar a realidade, onde eu me conformo e onde eu me acostumo, porque o ser humano tem um péssimo hábito de se acostumar com as coisas, inclusive com aquelas que não são tão boas, né? São ruins, que não vão promover nenhum tipo de crescimento. Então, a questão é o seguinte, essa vida no automático é quando a gente segue e diz o seguinte, é assim mesmo, não é assim mesmo, fazer o quê, né? A vida que a gente tem para viver, e aí a gente fica com essa vidinha, deixa a vida me levar e vai seguindo o bonde. Essa insatisfação, ela é como um problema, né? E o que eu falo sempre é problema adiado é problema piorado. Então, se a gente não faz nada a respeito, a tendência é que isso piore com o tempo. Então, o que a gente precisa fazer é acordar do automático, acordar do sono e despertar, falar, peraí, essa é a realidade, essa é a minha vida, esse é o meu contexto e sou eu que preciso olhar para isso aqui. Nós temos a maioria, nós temos o coletivo, nós temos aquilo que faz parte, né, do nosso contexto, nós não estamos sozinhas nesse mundo, mas existe também aquilo que é próprio do indivíduo, inclusive a nossa liberdade de escolha, não é, minhas queridas? Então a gente precisa pensar o seguinte, o que dessa vida no automático, dessa vida de obrigações, pode ser mudado? Então, se eu estou vivendo todos os dias, ou de segunda a sexta, um nível de insatisfação com o meu trabalho, que às vezes eu passo aí 6, 8, 10 horas por dia trabalhando, então, imaginem, até quando a gente vai viver assim? Ou o que pode ser feito para que alguma coisa pode ser feita para que alguma coisa mude, para que eu vire essa chave dessa rotina de obrigação e passe a ter uma vida consciente. O que a gente quer?
Uma vida de obrigação é eu faço o que eu preciso fazer, não é? Mas não com o peso da reclamação e da insatisfação. Eu sei que isso aqui eu não gosto, mas eu preciso fazer. Agora, eu escolho isso, isso, que faz sentido para mim, que tem a ver com o que eu quero viver e com o que vai trazer benefícios para mim e para minha família. Escolhas conscientes, não é? Então, primeiro é isso, a gente pensar o seguinte, que insatisfação é essa? Não é? Às vezes está ali incomodando as mulheres, está ali dentro. Às vezes nem elas sabem responder de onde vem. E talvez a insatisfação não venha nem do trabalho, né? Tenha outras razões, outros motivos aí. Mas pensando aqui que talvez essa insatisfação tenha conexão com o trabalho, então vamos pensar o seguinte, o que pode ser feito para melhorar essa situação, para mudar, não é? O que mais? O que acontece nessa vida automática, nessa vida de obrigações, nessa correria diária, e à medida que a gente vai passando dos 30, né, como eu sempre falo aí com vocês, as mulheres elas vão meio que sentindo falta de algo, né? Cada mulher tem um contexto, vai sentir falta de alguma coisa, mas tem uma coisa em comum, que é essa falta de si, não é? Falta de si mesma. Às vezes a gente viveu a nossa vida em função de ajudar os outros, de fazer pelos outros, não é? De fazer com os outros, pensando nessa vida para fora, pensando nos papéis, pensando no fazer. Só que existe um ser antes do fazer, que fica muitas vezes esquecido, não é? E aí a gente vive essa vida no automático, a gente vive essa vida em função das urgências e obrigações, e a gente esquece muitas vezes de se incluir nessa jornada. E aí chega um determinado momento que às vezes a gente sente saudade da gente, não é? Fez tanto que a gente sente saudade. E aí, às vezes, a vida vai trazer situações para trazer esse olhar para a gente, que foi o que aconteceu comigo. Eu tive depressão, isso há 10 anos atrás. Essa depressão, inclusive, me trouxe até aqui hoje, para fazer o que eu faço. Escolhas conscientes. Porque eu cheguei diante do consultório da psicóloga já com remedinho. Eu queria meus superpoderes de volta, porque eu não estava conseguindo fazer nada. Minha vida parou. A depressão, fiquei 30 dias de cama, não queria nada. Não é que eu não queria, eu não conseguia, não é? Não tinha força em mim. Meu corpo não tinha. Então, ali, a opção era o seguinte, tomar o remedinho, e às vezes é recomendado, é super importante que a gente tome, não é? Porque a gente precisa do remédio aí para nos ajudar em momentos, situações críticas, mas ali, no meu caso, eu tinha uma escolha, ou tomava o remedinho, ou eu ia mudar o meu estilo de vida. E no fundo, gente, o que era? Saudade de mim. Não era? Tinha exaustão, tinha cansaço, tinha um monte de coisas ali acontecendo ao mesmo tempo, porque assim não é uma coisinha só, é uma soma de pequenas coisas que juntas, olha só o problemão que isso traz, não é? Então ali naquele momento eu precisei olhar para mim. Olha, eu sabia o que fazer para os outros, amava servir os outros, com valor altruísta muito alto. Então eu queria fazer pelos outros e eu senti falta de mim nesse processo. Então eu precisei olhar a pergunta mor, né? A pergunta chave, que é quem é você? Ou pergunta, que pergunta? Nós vamos falar sobre isso amanhã, ok? Sobre o pilar fundamental para quem quer aí ter mais satisfação profissional. Essa pergunta me chocou, porque ninguém nunca tinha feito essa pergunta para mim. Lá 10 anos atrás, não é? Quem é você? Poxa, para quê? Por quê? Por que isso é importante? Quem sou eu? Importa? Não é? Aí importa. Importa quando a gente sente falta de nós mesmas, né? Começa a ter essa saudade de um ser que está anulado no processo. Olha que coisa. Então eu precisei descobrir quem sou eu nesse processo, quem eu era nesse processo, como eu podia me incluir como mulher, como ser humano, e não só a mulher reduzida aos seus papéis,
né? Reduzida entre aspas ali. Essa mulher em função de servir a todos, que foi o meu caso. Cada mulher tem um contexto, né? E ali, nesse momento, eu percebi o seguinte, eu preciso me incluir. Onde está essa mulher? Esse ser humano, não é? Qual a sua utilidade? Eu fui buscando todas essas questões que eu estou falando aqui com vocês desde o início, para eu conseguir me encontrar como mulher no meio de tantas demandas e de uma vida no automático, vida de obrigações. Então, a gente trazer esse olhar para quem nós somos ou quem nós queremos nos tornar no processo, esse é um caminho importantíssimo para a gente ter satisfação, não só satisfação profissional, né, minhas queridas? Mas também satisfação na vida, Porque a gente precisa se incluir, não é o amor próprio? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu percebo o amor ao próximo se eu não percebo esse amor, não discerno esse amor em mim mesma? Então era isso que eu não compreendia, essa relação, para quem crê, né? Eu sempre tive essa questão dessa fé muito presente, relação com Deus e com o próximo. Mas peraí, a relação com Deus comigo, Deus em mim, eu comigo, eu com Deus, e depois a minha relação com o próximo, a partir de tudo que eu discerno do que acontece aqui dentro. Então não pode ser uma coisa automática. Isso precisa ser percebido, vivenciado, experienciado a partir de uma percepção consciente. Aí a gente começa a construir não uma vida no automático, mas uma vida onde você está presente nessa construção. Gente, é bem diferente. Isso muda mesmo, é 360 graus. Então a Gisele de antes não é a mesma em infinitos aspectos da de hoje. Eu precisei fazer uma construção. E o que eu falo com vocês que é importante é o seguinte: se a gente quer construir uma carreira com propósito, uma carreira com mais satisfação, que é algo além do dinheiro, do trabalho, do emprego, uma carreira, um legado, uma construção que tem a ver com a sua postura nesse mundo, a gente vai precisar olhar para a gente. A gente vai precisar se incluir nesse caminho, ok? Vida no automático, seguir a maioria, deixar que o mercado profissional te escolha, isso é o que todo mundo já faz. É o que todo mundo foi treinado para fazer. Só que as estatísticas estão aí. Mais de 60% das pessoas insatisfeitas com o trabalho que fazem. Então é importante a gente olhar para isso por causa das consequências que isso traz na vida das mulheres e o impacto negativo que isso pode trazer nas nossas famílias, não é? Nos nossos filhos, no nosso parceiro. Então é importante a gente pensar sobre, né? Tá fazendo sentido para vocês isso aqui, gente? Olha, a gente vai costurando, né? Uma série de coisinhas aqui que vai ajudando a gente a perceber um pouquinho mais a importância dessa busca por satisfação profissional. Não estou falando de busca frenética, não estou falando de busca inconsequente, não estou falando que a nossa vida se resume ao que nós fazemos profissionalmente. Eu estou falando sobre usar todos os recursos e oportunidades que a vida dá para que a gente viva mais plenamente, mais completas. Não há construção de uma carreira, construção de uma vida com mais satisfação, se nós não formos incluídas nesse processo. Então, a gente precisa pensar sobre isso. E por último, hoje que eu quero trazer para vocês é sobre o poder que há numa escolha. Olha, é uma escolha que nós fazemos viver insatisfeitas. Vocês acham que é uma escolha? Ou tem pessoas que talvez não escolham viver essa insatisfação? O que vocês podem comentar aí, ok? Deixa os comentários que eu vou ler aqui, eu vou ouvir, ok? O que eu acredito que possa acontecer é o seguinte: as mulheres, muitas mulheres, né, gente? Não são todas, elas não sabem. Às vezes viveram por tantos anos com insatisfação que para elas isso é normal, não é? É igual viver em conflito constante. Tem mulheres que se acostumaram tanto em viver no conflito
que quando há paz, quando há ausência de conflitos, elas acham estranho, acham que está faltando alguma coisa, não é? Então tem muitas mulheres vivendo nessa vida automática do fazer, do fazer, do fazer, do fazer, do fazer, eu tenho que fazer, esse fazer desconectado de sentido, esse fazer sem que essa mulher perceba para onde tudo isso está levando ela, onde isso vai dar, às vezes vai dar num caminho que ela vai assim, sabe aquelas pessoas que passaram a vida fazendo, viveram, sobreviveram. E aí passam o resto da velhice lamentando uma vida que não viveram. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Ainda bem, graças a Deus, eu agradeço a Deus pela depressão que eu tive lá atrás, porque ela foi um grito da existência, falando, Gisele, acorda. E as pessoas também que me alertaram no processo para que eu acordasse, minhas queridas, porque eu comecei a perceber o seguinte, o impacto disso no meu futuro. Eu comecei a olhar ao redor, comecei a observar outras mulheres, comecei a observar a trajetória, a gente tem que observar. Isso não é brincadeira, as escolhas que fazemos hoje, elas retornarão. Então é importante a gente pensar o seguinte, sobre a escolha que nós podemos fazer hoje. Cada uma de nós tem uma escolha. Então, uma vez que nós tomamos consciência de que é possível, né, de que essa insatisfação profissional existe, ou insatisfação em alguma área da vida ela existe, o que a gente precisa fazer é dar voz a isso, é prestar atenção nisso. Então, nós temos uma escolha. A escolha, que talvez não seja tão simples assim, parece ser, mas talvez não seja, que é de continuar insatisfeita. Eu continuo insatisfeita. Tá ruim, mas é o que tem para o momento. Não é? E aí a gente é tomada por essa mentalidade da maioria, a de conformar com a realidade. Então eu continuo com essa insatisfação, porque não tem jeito. Ou a gente enxerga uma possibilidade, mas a gente acha que vai dar muito trabalho. Isso vai dar muito trabalho. Então não vou entrar nisso. Então tá, deixa do jeito que tá. Em time que tá ganhando, a gente não mexe. Um professor meu falando essa frase, ele tem horror, pavor disso, né? Mas quem foi que inventou esse negócio? Mas claro que mexe, não é? Se é para melhorar, a gente tem que mexer, não é? Não é assim, igual machucado? Quem quer, gente? Quem quer que mexe no machucado que tá inflamado? Na unha encravada. Meu filho tá aqui com a unha dele cresce para dentro, assim. Eu já falei com ele, não arranca a unha, mania de arrancar a unha com o dedo, assim. A sua unha precisa crescer para não ficar encravada. Depois se encravar para mexer naquela unha ali. E tem que mexer, gente, senão não é? Senão não melhora. Então, a gente precisa mexer. Tá do jeito que tá? Pode melhorar? Então vamos mexer, não é? Então, a gente tem essa escolha de permanecer como está ou a escolha de buscar satisfação. E aí a gente começa, como se a gente mudasse um pouquinho o nosso olhar, não é? A gente está vivendo ou não está querendo enxergar, porque tem muitas mulheres que abafam aí as suas insatisfações. Não quero olhar, não quero sentir, não quero tocar, não quero olhar para isso. E vai colocando ali debaixo do tapete, não é? Ou a gente começa a olhar para cada uma dessas sujeirinhas, né? Do que realmente está causando essa insatisfação. E começa a voltar o nosso olhar, então, para o que a gente precisa para fazer essa limpeza. Não é? Numa casa, a gente vai limpar a casa, a gente vai lavar o banheiro aí. Para quem não tem ajudante, faz as atividades todas dentro de casa. Então, o que a gente vai precisar? Quais são os recursos? Então, preciso da vassoura, preciso do balde, preciso do pano, preciso do bombril, preciso da bucha, do sabão. Então, eu estou olhando para os recursos, ao invés de lamentar que o banheiro está sujo. Ao invés de olhar para a casa, não é? De vez em quando, não sei como é que é para vocês, né? A janela aqui de casa, limpou a janela, daí a pouco a janela está toda empoeirada e suja de novo. Aí ou a gente olha e chora,
para a janela suja, ou a gente olha para os recursos e faz alguma coisa a respeito. A gente, olha, tirar essa pedrinha do sapato, resolver, não é? O que a gente vai fazer nesses próximos 2 dias é olhar para as respostas para trazer solução, para trazer mais satisfação. Amanhã, às 20 horas, nós estaremos aqui para falar sobre o pilar mais importante aí, para quem está buscando satisfação profissional. Traga papel e caneta para quem gosta de aprender aí, né? Vou trazer algumas informações aqui importantes e você, quem sabe, aí vai identificando qual é o seu caminho próprio para ter mais satisfação aí profissional. Até para, no final desses 3 dias, você tomar uma decisão, fazer uma escolha do que vai trazer mais satisfação para você, profissional, dentro dessas mudanças aí que vão ser necessárias, independente de qual mudança você queira fazer nesse momento na sua vida profissional. Se eu pudesse, gente, encerrar aqui, deixar para vocês irem dormir, na verdade dormir não, né, gente? 8h50, nós vamos ver um filminho agora, não é? Fazer um lanchinho, sábado de carnaval, um monte de gente está pulando carnaval aí em algum lugar, não é? Eu estou aqui em Belo Horizonte, minha mãe falou, olha, se minha mãe tá aqui comigo em casa, olha, o centro de BH tá assim, ó, fica cheio, né? O povo gosta. E vira à noite. Mas para quem tá em casa aí, a gente vai ver um filminho agora gostoso com a família aqui, vou descer e eu vou fazer um lanchinho e nós vamos estar ali. Mas o que eu posso deixar para vocês, minhas queridas, é exatamente isso. Acreditem. Acreditem que existe solução para quase tudo nessa vida. Principalmente quando a gente quer solucionar, quando a gente assume esse compromisso com a gente mesma, com a nossa própria jornada. É tão bonito quando a gente olha para trás e vê que valeu a pena o esforço da mudança ou o interesse em buscar a sua própria mudança, não é? Porque começa sempre por nós, o modo como nós enxergamos. Tem mulheres que às vezes estão tão desanimadas, tão cansadas da sua própria jornada, não é? E aí começa a entrar nesse lugar de não escolher mais, se é que algum dia fez alguma escolha, não é? Ou só seguiu com a vida mesmo, meio que no automático, não é? Claro que nada é em vão, né, minhas queridas? Todas as escolhas que fazemos, elas têm o seu objetivo, têm o seu lugar. A gente olha para trás, quando a gente olha para trás e tem esse privilégio de falar, poxa, valeu a pena cada escolha, eu fiz escolhas tão certas, tão maravilhosas, não é? Talvez muitas coisas, se fosse olhar para trás, a gente poderia mudar, mas o fato é que a gente precisa olhar para o nosso presente e dizer, olha, chegamos até aqui. Agora, qual vai ser a nossa escolha? O que nós vamos fazer daqui para frente para que as coisas melhorem? Para que a gente consiga estar mais disponível para viver o presente, para construir um futuro diferente por nós. Primeiro, por nós, depois, pelos nossos parceiros, nossos filhos. E aí, olha, aí a gente vai ampliando todos os benefícios de fazer boas escolhas na nossa vida para ter mais satisfação, para ter mais felicidade, para ter mais realização, não é? Para que no fim disso tudo a gente olhe para trás, minhas queridas, nós temos uma vida inteira, né? Se Deus nos permitir ir pela frente, a gente olhe para trás e fale, olha, graças a Deus, valeu a pena, eu acordei desse sono, dessa vida no automático e fiz boas escolhas conscientes. Planejei o meu futuro, sim, e olhei para isso, fiz mudanças estratégicas e consegui melhorar muito, muito a minha vida. E hoje todos nós podemos escolher. É isso, né? Considere os aprendizados do passado, se permita recomeçar no presente para que a gente tenha, olha, um futuro melhor, né? Talvez, do que a gente poderia ter se não tivesse feito escolha nenhuma. Não é, minhas queridas? E nós vamos ficando por aqui. Hoje aí, ó, menos de 1 hora, né? Para a gente poder ver o nosso filminho, finalzinho da noite. E amanhã, às 20 horas, nós estaremos aqui para a gente continuar falando sobre esse caminho possível da satisfação profissional. Ok, minhas queridas?
360, você volta ao mesmo ponto de partida, um círculo completo, mudança de percurso. Seria então 180. Verdade, Viviane? É isso mesmo, para a gente seguir em frente de uma forma diferente, não é? A gente quer recomeçar ou a gente quer melhorar. O fato é que a gente quer viver um futuro melhor do que o presente. É isso que a gente quer. Para isso, a gente vai precisar fazer escolhas melhores nesse processo. E nós vamos seguindo, não é? Agradeço. Quem tá aí? Eu já falei que eu não tô enxergando direito de perto, né, gente? Ó, já 30 a mais, vocês já sabem, né? Algumas coisas vão falhando no processo. E eu já tô, olha, chegando aos 44, hein? Então, tô precisando de óculos já. Mas vamos seguindo. Um beijo para vocês, viu? Todos vocês, para quem tá aí no YouTube. Fiquem com Deus, se cuidem. Beijo para vocês e a gente se vê amanhã às 20 horas. Uma ótima noite para vocês.